com o nosso Rodrigo Fragoso para a gente entender um pouquinho desse clima, como ele vem aqui do meu ladinho. Rodrigo Fragoso, seja muito bem-vindo aqui ao De Placa. Ele que esteve ontem também no estádio do Morumbi, acompanhando. Ô, Fragoso, pô, os caras não eram parceiros até um dia atrás aí, tal, não sei o quê, mando de campo em um, aí o presidente que fala bem do outro presidente, aí tal, não sei o quê. O que aconteceu, hein, Fragoso? Pois é, Vitor Lopes, grande abraço a você, grande Thierry, Jorge, todo mundo que nos acompanha. De fato, ainda querem que a gente acredite que vai sair uma liga no futebol brasileiro, né? Pode até ser que essa liga saia, comece, mas eu garanto que não termina. O primeiro campeonato não termina, tá? Vai sair uma cinta liga, é isso que vai sair. Bom, não sei o que vai sair, mas não vai terminar. Coisa, hein? Eu não tenho dúvida. É impressionante como a gente vê uma série de capítulos que mostram que é impossível que os clubes consigam se unir para organizar um campeonato. Mas vamos lá. Em relação a ontem, tá? O que aconteceu foi o seguinte, Vitor Lopes. O São Paulo, após o jogo, isso segundo o relato que veio especificamente do Palmeiras e segundo a nota oficial do Palmeiras também, somente após o jogo informou que, por reciprocidade, ou seja, deixando claro que estava fazendo aquilo que o Palmeiras fez com o São Paulo, não permitiria a utilização da sala de entrevistas, tá? Não seria possível fazer a entrevista do Abel Ferreira na mesma sala onde o Thiago Carpini falaria. Algo que sempre foi habitual, quem acompanha os trabalhos no Morumbi sabe, as entrevistas acontecem na mesma sala. Pois bem, já havia sido montado o backdrop. Para quem não sabe o que é backdrop, é aquele pano que fica no fundo com os patrocinadores do clube, justamente para que eles sejam expostos no momento da fala do técnico. Aquilo já havia sido montado e o São Paulo precisou, ou melhor, o Palmeiras precisou desmontar e tirar, porque o São Paulo só depois do jogo tomou essa atitude. Soltou uma nota oficial dizendo que colocou a zona mista à disposição para que o Palmeiras fizesse a entrevista coletiva, já que, segundo o São Paulo, o Palmeiras permite um espaço apenas no Allianz Parque, e esse espaço não é exatamente uma sala, e de fato não é exatamente uma sala. No último jogo, no 5-0 do Palmeiras sobre o São Paulo, o Dorival Júnior, na época, falou neste espaço. Quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil no Allianz Parque pelo São Paulo, o Dorival Júnior falou na sala de coletivas do Abel Ferreira, do mandante, enfim, do Palmeiras. E por isso rolou essa discussão. O Palmeiras, como resposta, imediatamente disse: não faremos, então, nenhum pronunciamento, nenhuma entrevista aqui no Morumbi. Não haverá entrevista na zona mista, não haverá entrevista coletiva. Por conta disso, a Federação Paulista já foi avisada. Então, o clima foi hostil. Segundo as pessoas que trabalham no Palmeiras, que a gente conversou, eles disseram que houve um clima hostil para explicar que simplesmente foram avisados no fim do jogo do seguinte: vocês não poderão usar a sala de coletiva. E que nenhum espaço foi disponibilizado para fazer a entrevista. Então, duas versões conflitantes apareceram aí. Esse é o ponto. Segundo, e na nota oficial isso está claro também, há uma contradição na nota dos dois clubes. Por quê? Às 11h07 o São Paulo diz que disponibiliza a zona mista para o Palmeiras fazer a entrevista coletiva. E o Palmeiras, na sua nota oficial, diz que nenhum espaço foi disponibilizado para fazer a entrevista coletiva. No fim, quem saiu perdendo foi o torcedor, já que o Palmeiras não teve a entrevista coletiva do Abel Ferreira, porque só faria se fosse realizada ali na sala de coletivas, e segundo o próprio Palmeiras, não foi disponibilizada na zona mista. E o Palmeiras tomou a atitude, então, de não colocar nenhum jogador para falar na zona mista como um reflexo ao que lhe foi imposto por parte do São Paulo. No fim, quem saiu perdendo foi o torcedor, que não ouviu nem o Abel Ferreira, nem os jogadores do Palmeiras. A gente tem até o registro do próprio Rodrigo Fragoso ali, quando o Abel passa, né? Porque ele fala, pô, não deixaram a gente falar, dá pra gente colocar aí, ô produção, só pra gente entender como é que foi esse momento, enfim, enquanto a nossa produção prepara. Mas e aí? O que eu fico pensando também é que, pô, vai ficar nesse negócio. Agora eu quero ver quando o São Paulo vai jogar no Allianz, o que vai acontecer. Ontem no pós-jogo... Ou na Arena Barueri, Ontem enfim. no pós-jogo, o que eu falei, eu não quero dizer quem está certo aí, porque acho que os dois estão errados. É lamentável e é desanimador
que duas das maiores instituições esportivas deste país não consigam um entendimento para algo simplíssimo, simplório, como um local. Pô, e às vezes para até obrigatório, uma entrevista. Não, é obrigatório. Claro, é obrigatório. Está no artigo 48 do Campeonato Paulista. É obrigação do então clube mandante separar uma área para entrevista. Primeiro é obrigação. Simples e obrigatório. Primeira coisa, é obrigação o treinador conceder entrevista coletiva após o jogo. Isso está no regulamento do Campeonato Paulista, artigo 48. É obrigatória a coletiva do treinador. E segundo ponto, também no mesmo artigo 48 está lá a obrigatoriedade do clube mandante de destinar um espaço para as entrevistas coletivas. Regulamento do campeonato, Então, gente. Se não, Ponto final. se não tem multa. Se não tem multa, tem punição. E aí eu quero ver... Não, se a federação vai aplicar essa multa, né? Já precisamos tem, ver. Porque Tem isso. porque tem isso. Às vezes se fala, não, aplicamos e não aplica nada. Tem que aplicar. Clássico Tem do que aplicar, futebol. não E vai ficar a guerra de versões, né, gente? Exatamente. Vai ficar a guerra de versões, porque o Palmeiras vai falar, eu não vou pagar uma multa, porque eu não estava escondendo o meu treinador. Eu queria que ele desse uma entrevista coletiva e não foi disponibilizado nenhum espaço. Então a multa é do São Paulo. E o São Paulo vai falar, em nenhum momento nós impedimos o Abel Ferreira de falar. A zona mista estava à disposição, é um espaço onde ele poderia fazer a entrevista coletiva. Os dois vão trazer essas versões para a Federação Paulista e, como disse o Mauro, eu tenho a impressão de que ninguém vai ser multado nesse papo, mas talvez role um acordo ali em que as duas instituições e a Federação Paulista digam, os dois clubes foram multados e ninguém foi multado. Ô, Bé, só pra gente ver o vídeo do Abel, aí você completa, me perdoa. Só pra gente colocar aí, bota aí, ô produção, o vídeo do Abel Ferreira na zona mista. Abel, algum posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Tem a ver que não nos deixaram falar. Tem a ver que não nos deixaram falar. O repórter pergunta, Então, algum assim, posicionamento tem a ver com não deixaram a gente falar, tal, enfim. É um absurdo e desanimador que duas das maiores instituições esportivas do Brasil não consigam chegar no entendimento para algo tão simplório quanto o local para uma entrevista coletiva. O Palmeiras erra ao não oferecer para o time visitante o local em que o Palmeiras faz suas entrevistas coletivas. Ele está errado em fazer isso. E oferecer um lugar improvisado. O São Paulo está errado em revidar e oferecer a zona mista como local para entrevista coletiva. Pensa só numa entrevista coletiva naquele local ali. Bota de novo lá sem som a imagem. Pode botar sem som pra gente colocar, do Abel passando. Bota aí, pode botar sem som aí que eu vou continuando falando aqui. Cara, como é que você vai fazer uma entrevista com o treinador ali, com todo mundo passando? Onde é que vai ficar o backdrop do Palmeiras? Não fica, aí o Palmeiras vai falar em cima dos patrocinadores do São Paulo. Os repórteres, as câmeras. O repórter um em cima do outro. Numa tela de LED, eles não vão ter, provavelmente, os patrocinadores do Palmeiras para trocar o Morumbi. Exatamente. Então, olha só, como é que você vai botar... Olha só, como é que você vai botar uma... Aí, não é viável. Então, assim, o Palmeiras errou primeiro. Ah, mas a pessoa diz, não, mas a própria sala de coletiva do Palmeiras hoje é pequena. Não importa. Se o Abel fala ali, o Palmeiras deveria oferecer essa sala para o visitante. Ponto. Aí, e não um local improvisado. Esse é o primeiro ponto. O segundo, São Paulo erra em revidar assim. Para falar aí. Como é que você vai fazer uma entrevista coletiva ali? Eu vou até não é pedir viável. para produção também, me perdoe, viu, produção, mas tem imagem que a própria assessoria do São Paulo mandou pra gente. Pode botar aí. Então, assim... O que o Palmeiras faz no Allianz Parque pro visitante. É uma situação... Não é só com o São Paulo, viu? É uma situação, assim... por isso que eu tô dizendo que é desanimador. Porque no momento que você quer resolver as questões do futebol brasileiro, nós já temos questões pra cacete dentro do campo. Os gramados são uma merda, a arbitragem é uma merda, tá? E por aí vai, tá? Então o que acontece? Você já tem um montão de problemas dentro do campo. Quando você quer resolver os fora do campo e passa por uma liga minimamente decente, você esbarra num negócio que é não conseguirem dar um local para você fazer uma entrevista coletiva. Mas tá aí o local. Então, assim, tudo bem, mas de fato é um local improvisadíssimo, né? Improvisadíssimo, olha só. Né? Então, assim, esse local aí no Allianz Parque, ele ainda é melhor do que o local que normalmente se dá às equipes visitantes que não tem... que não sejam da cidade de São Paulo, não sejam clássicos. Sim. É um local ainda menor. Esse também improvisado, do lado do vestiário dos Gandulas, e não tem problema algum de ser do lado do vestiário dos Gandulas, mas realmente não é uma sala, é um pedaço do saguão. Então, evidentemente, o Palmeiras erra isso, já falei ontem, eu vou ficar de novo falando a respeito, mas o Palmeiras já erra isso nos seus jogos, já deveria ter sido
resolvido essa questão e o São Paulo poderia, no caso, provavelmente se nada acontecesse, se a arbitragem fosse boa, o Palmeiras teria tido a sua entrevista coletiva. Não pode avisar depois que isso aconteceu, porque até então o problema não acontecia. E é dever dizer que, além da rivalidade histórica que vem desde 1930, sobretudo em 42 e tal, com nuances de um lado para outro e sem também juízo, mas é dever dizer que Caio Paulista também faz parte disso aí. A negociação do Caio Paulista ajudou a atrapalhar as relações entre os clubes, sim. E aí não estou culpando o Caio Paulista, o staff do Caio Paulista, não estou demonizando o São Paulo nem o Palmeiras, mas o Caio Paulista levou a essa situação do choque rei, que ano passado estava ótimo. O Palmeiras mandou 2 jogos no Morumbi na temporada, o São Paulo mandou o jogo contra o Água Santa no Paulistão também no Allianz Parque, teve a questão de Barueri, que entrou na história, virou uma das empresas da Leila, ok. Mas realmente muito passa agora, recentemente, por conta do Caio Paulista. Só para constar assim, o Palmeiras está errado e o São Paulo errou. Quando você entra num ambiente profissional, quando a batalha começa a ser eu errei, mas você errou mais, ou eu errei menos e você errou mais, é porque a gente está indo pro buraco, né? Com certeza. Quando a gente está indo pro buraco. Quando você errou, irmão. Agora, se você ficar graduando o erro, não, eu errei 0,9, você errou um completo, eu errei 0,7. Isso aí é... Gente, vamos disputar quem é mais otário? Exatamente, desculpa, vamos disputar quem acertou mais. Então por isso que eu tô falando, é desanimador no momento que o futebol brasileiro está se desafiando a consertar as coisas, você ter uma briga por local de espaço para coletiva, que é um espaço para você mostrar, é desanimador. Só, Fragoso, essa foto aí que a assessoria do São Paulo mandou foi do clássico do 5x0? Foi outubro, novembro, esse clássico? Isso, foi o último clássico. Esse espaço que ele é ali anexo à zona mista, e como o próprio Mauro disse, não é uma sala, ele é um espaço, ele é talvez um corredor. É uma passagem, né? É uma passagem ali. Não tem sistema de som, de fato. Havia ali uma mesa, uma cadeira e um suporte para colocar o backdrop. Não é uma estrutura de primeira, convenhamos, né? Agora, é bom destacar o seguinte. Isso foi no 5x0. Foi 25 Na de outubro. Copa do Brasil... A produção até nos ajudou aqui, Fragoso. Não entendi, desculpa. Foi 25 de outubro, 5x0. Aquela foto ali do Dorival, daquele espaço improvisado. Perfeito. Agora, na eliminação do Palmeiras, quando o São Paulo se classifica dentro do Allianz Parque, o Dorival Júnior fala na sala de coletivas que o Abel utiliza habitualmente. Perfeito. Por que eu queria precisar ali a data dessa foto aí do Dorival? Porque, assim, você vai aprendendo ao longo da vida que o importante é você focar na solução do problema e não do problema, né? No papo de coach aí. Mas, cara, foi em outubro. Aí o São Paulo, em outubro, passou por essa situação e se sentiu maltratado. Olha o espaço que deram pra gente, esse espaço foi ruim. Antes de desembocar em tudo aquilo que a gente viu ontem, isso já podia ser resolvido. As assessorias dos 2 clubes, os departamentos de comunicação dos 2 clubes, escuta, tem como melhorar isso aí, esse espaço não ficou legal. Não resolveu? Leva pra cima, presidentes, Casares, Leila, precisa resolver isso aí, porque isso vai dar confusão no ano que vem. Ninguém fez nada. Deixaram acontecer a confusão, tipo assim, beleza, na próxima a gente pega. E aí vai ficar nessa. Na próxima, aí veio o troco da próxima. Se a arbitragem fosse boa, talvez não tivesse nada disso. Pode se o São Paulo tivesse vencido, mesmo com a arbitragem ruim. Eu também acho que, além de ser algo que o São Paulo ficou tipo assim, espera pra ver quando vocês forem lá. Eu acho que também teve influência do que aconteceu no jogo. O ambiente de tensão do jogo. O Casares reclamou ali do auxiliar do Abel, que xingou não sei quem, do Abel, que apitou o jogo na beira do campo. O auxiliar do Abel, foi uma reclamação interessante. Ele reclamou que ele estava sorrindo. Deixa de uma maneira meio ironicamente, né? Eu acho que os acontecimentos do campo foram misturados à polêmica de outubro e deu no que deu. Tem a súmula do árbitro que é pesada em relação ao que foi dito, teria sido dito a ele. 2 instituições gigantescas. Isso é bizarro. Eles não estão do mesmo lado na liga? Não. Fecharam o mesmo acordo aí? Não, a relação era ótima. Até o Caio Paulista, a relação entre... Porque, historicamente, não precisa nem dizer, mas entre as pessoas físicas... Aliás, não só... Até depois, na Supercopa Rei, antes do jogo, depois também, tava com a provocação, tal negócio, ainda no Caio Paulista, o São Paulo acabou ganhando no Mineirão, tava boa até a relação. Agora aguardemos cenas dos próximos capítulos. Esse Big lembrando Brother. que os 2 times podem se enfrentar ainda nesse mesmo Campeonato Paulista, né?